Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Hoje os nossos convidados são Mano, de novo, eba. Sempre um prazer. Wilson, um tempão que não vinha, eba. Sérgio, que esteve com a gente aqui semana passada e retornou. E pela primeira vez, Cida Pérez. Gente, a gente está diante da pessoa que criou o Centro Educacional Unificado, o CEU em São Paulo, ex-secretária municipal de educação, e veio contribuir com o tema de hoje. Muito obrigada, Cida. Vai ser um prazer e tenho certeza que a gente vai aprender muito com a sua presença aqui no programa, viu? Porque hoje nós vamos continuar o especial que nós iniciamos na semana passada, que é o seguinte: durante todo o mês de abril, nós vamos fazer um programa tratando dos temas que os candidatos às prefeituras, né, especialmente das 5 capitais mais povoadas do país, terão que tratar. Semana passada a gente falou de segurança pública e no final o que a gente chegou à conclusão, viu, Mano, é que o que os candidatos poderão falar a respeito, né, poderão trazer como programa, será exatamente a questão das guardas municipais, né, ou seja, instrumentalizar melhor as guardas municipais, melhorar a iluminação das cidades, especialmente São Paulo, que é uma cidade muito escura, né, os pontos de ônibus, a gente até debateu essa questão aqui, e até, quem sabe, adotar aí novas tecnologias como o uso de drone. Aqui a gente até tratou da Avenida Paulista, que hoje tem uma grande incidência de roubo de celulares e que pode ser monitorada pelos drones. Essa semana nós vamos falar de educação e, se der tempo, saúde. Porque, sim, meus amigos, a pauta de saúde está bem rica e eu tenho certeza que a gente vai ter um debate muito extenso sobre o tema. Então, bora lá? Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2023, no Brasil, menos da metade dos estudantes de 15 anos de idade conseguiu atingir aprendizado mínimo em ciências e matemática. A pesquisa foi divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, a OCDE. Com esses números, o Brasil ocupou as seguintes posições no ranking composto por 81 nações. Em leitura, os nossos estudantes ficaram na 53ª posição. Mas vale lembrar que em 2018 essa posição era a 57ª, ou seja, a gente melhorou 4 posições. Em ciências, nós ficamos na 61ª posição. Em 2018, era de 64ª, também melhoramos 3 posições. Em matemática, 65ª posição, né? E em 2018, a gente estava na 70ª posição, também melhoramos 5 posições. Gente, mas mesmo assim, são 81 nações. Então, vamos lá, vamos falar aqui. A gente está a melhor pontuação da gente está na 53ª posição, que é leitura. Quer dizer, não estamos bem, né? Vale lembrar que os países mais ricos tiveram queda das notas dos alunos em razão da pandemia do Covid. Apesar de tudo, o Brasil apresentou resultados positivos na questão de aproveitamento dos alunos neste período em que as escolas estiveram fechadas. Entretanto, um aspecto que chama bastante atenção é que a média internacional de investimento na educação é da ordem de $10.949 anuais por aluno. O Brasil, pessoal, desembolsa apenas $3.583, ou seja, 1/3 do valor ideal para a melhoria do ensino por aqui. Esses dados a gente tirou lá do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública. E a pergunta agora para a mesa é: maiores investimentos públicos geram como resultado direto melhoria na qualidade da educação? Cida. Começando pela resposta, não é um resultado direto, mas ele contribui muito. Eu só queria fazer uma observação no problema da OCDE nesse índice, porque ele o compara a países que não são comparáveis.
Tem até um movimento de países latino-americanos brigando para ter uma outra linha de avaliação dentro da OCDE, que compare melhor as condições econômicas, sociais dos países, porque permitiria uma comparação um pouco melhor. Porque não dá para você pegar uma criança do Brasil, comparar com uma criança da França, da Alemanha, da Finlândia, né? São questões diferentes. Então, há todo um movimento para que você faça essa separação. Continue no OCDE, mas que você tenha 2 graus de comparação, né? Principalmente por conta dessa questão até do financiamento, né? Embora a gente tenha eu acho que nós conseguimos um grande avanço com a Constituição de 88, que garantiu o recurso obrigatório no orçamento, tanto do município como no estado, como da União. E nós tivemos também, no final dos anos 90, a criação do Fundef, que eu diria que pela primeira vez, né, com o ministro Paulo Renato, a gente pôde considerar que a gente estava avançando para uma educação pública de verdade, com direito a acesso a todas as crianças. Então, a questão do dinheiro, né, voltado para a educação, esse comprometimento do orçamento, ele é muito importante. Foi importante no primeiro momento para garantir vaga para as crianças e, né, jovens. Agora nós estamos no momento de garantir o investimento na permanência, na melhoria das escolas. Se a gente fizer o recorte da cidade de São Paulo, quando eu fui secretária no 2003, 2004, a gente faltava vaga para criança no primeiro ano de 7 anos e a gente convivia na cidade mais rica do Brasil com 3 turnos durante o dia. Então, você ficava com a criança 3 horas e meia na ação pedagógica. 3 turnos? 3 turnos. Em vez de 2, 3. Ou seja, 3. Você não tinha só o turno da manhã e o da tarde, não, você ainda tinha um que intercalava ali. O do almoço, que era vergonhosamente chamado de turno da fome, que era um absurdo, Meu assim. Deus. Então, houve uma briga muito grande para que a gente pudesse, um investimento grande, para que a gente pudesse ir avançando, para que as escolas construíssem mais escolas, para que você tivesse apenas 2 turnos, porque você aumenta a permanência da criança na escola para ação pedagógica, né? Não só dentro da sala de aula, hoje a gente está na sala de aula, mas a gente também permite outras ações, né? Porque a gente tem que ter claro que só a escola, só as disciplinas, né, como a gente fala, elas não dão conta da educação, né? A gente não pode querer só escolarizar nossas crianças, né? Tá. Nós precisamos garantir a formação delas. Pois é, a gente quer mais alunos na sala de aula ou a gente quer alunos com melhores desempenhos? Porque a senhora, vou chamar de você, tá, Cida? Você, melhor. Você mencionou aqui que a gente não tinha vaga. Isso. Hoje nós temos vaga para as crianças e já não temos mais 3 turnos. Acho que grande parte das escolas aqui, pelo menos no município de São Paulo, já são em regime integral. Inclusive, certo? acho que a nota do, uma pequena a nota parte. do PISA é um pouco isso também, né? É um pouco isso. Vai em conta essa história do terceiro turno aí. Nós temos muito poucas escolas ainda na educação integral no município, né? Porque precisa do investimento alto. Eu acho que foi assim, a sua criação. O centro educacional, os centros educacionais unificados eram isso, né? Ele era um indutor da educação integral. Ele sozinho não dá conta, né? Ele ficava o CEL, ele era para funcionar como um polo, ele tem as unidades educacionais, mas tem uma parte cultural e esportiva que era para atender as crianças quando elas não estivessem nas aulas. Mas não só os alunos daqueles 3 unidades educacionais, mas do entorno também. Então, ele era um indutor, porque você não consegue criar nas escolas, né? No município até tem um pouco mais de espaço, mas não dá para criar teatro em todas as escolas, colocar piscina, né? Você pensar em quadras, você até tem, mas não dá para
Você tem uma, não dá para ter duas, três, não dá para ter salas ambientes, né? Porque você perguntou, no começo você falou assim, é bom ter mais criança na sala de aula? Não é mais criança na sala de aula, mas precisamos ter todos na escola, né? Sim, direito constitucional, direito né? Constitucional, todos. Só que nós temos que brigar para ter... Brigar no bom sentido, tá? Não é sair em soco, não. Você falou da segurança, não vai chamar. Mas da gente brigar para ter espaços qualificados. Né? Eu acho que a gente teve vários projetos, o Wilson deve ter acompanhado com o Paulo Renato. Nós tivemos vários projetos pensando em melhorar o acesso da criança à cultura, ao esporte. Por exemplo, as nossas escolas, hoje, elas não têm um laboratório de ciências. O próprio Bolsa Escola, para diminuir o número de evasão escolar, foi criado... A gente teve família na escola. Foi criado Foi criado no governo Fernando Henrique, O governo Fernando Henrique criou o Bolsa Escola, que hoje virou um conjunto e virou Bolsa Família, mas com diferenças. Mas quando criou o Bolsa Escola, era justamente... Os pais tinham que comprovar, os professores, a escola comprovava que o aluno realmente estava frequentando a escola por via de material que enviava para o Ministério da Educação, e aí sim a família recebia aquele valor. Isso continua. Isso em termos de governo federal, que inclusive agora tem o Pé de Meia, né? Que foi criado o projeto Pé de Meia para o ensino médio. Mas em termos de município, de municipalidade... Município, o que você tem 100% integral são as creches. A professora Cida está correta quando fala que ainda está muito distante de a pasta toda infantil, né? Que aí você falou, a educação infantil, colocando creche e as crianças terem acesso à educação integral. O que eu li, porque eu estava estudando, que existe um projeto junto com o BID para traçar um plano para que tudo vire integral. Tudo vire integral. Desde a da educação infantil, a creche já é junto com a educação básica infantil. Toda, isso, né? Mas isso. Eu acho que a gente nem precisa do BID aqui no município. Se a gente tiver um bom planejamento, né? Porque nós temos 1.000 e poucas escolas. Você já tem as creches de educação infantil, né? Na educação infantil, que são integrais. Você tem as EMEIs, que é de 4 a 6 anos, 5 anos e 11 meses. Boa parte delas são, mas no ensino fundamental você não consegue ter todas as escolas, porque você precisa ter uma adaptação dos períodos, você precisa aumentar módulo de professores e principalmente você precisa criar condições físicas de ambiente para as crianças, né, e os jovens permanecerem, que não é só a quadra, que nem a gente estava falando, ainda nas escolas municipais a gente tem salas de leitura e tem laboratórios de informática. Embora as salas de informática hoje, elas são em números muito pequenos, não atende toda a escola. Então a gente precisa pensar numa configuração de sala de aula diferente do que a gente tem hoje. E talvez até um outro método, não é? A gente tem as disciplinas, mas, por exemplo, a gente pode trabalhar por projetos, fazer roteiros de pesquisa, né? A gente tem 2 escolas que trabalham já dessa forma e tem bons resultados. Aqui em São Paulo a gente já tem 2 escolas. Que é a Moreira Lima e a Campos Sales. Né? Que assim, você não tem 4 primeiros anos, você tem um primeiro ano. Você tem várias atividades alternativas e você não tem um professor, você tem vários professores, eles trabalham em conjunto. Que dividem a 4ª série em células, então enquanto uma célula faz uma coisa, a outra célula faz outra. E você tem os roteiros de pesquisa que os diversos professores das disciplinas acompanham. Então eu posso estar aqui, nós 4 podemos, vamos dizer, o tema é água. Eu posso escolher do roteiro da metade para frente. O Wilson quer vir do fim para cá. Então, a gente vai se acertando e o professor vai acompanhando. Isso tem bons resultados, né? Até porque você deixa o estudante mais livre para pesquisar, para ter interesse pela pesquisa, né? Isso, você incentiva. E o professor,
é trabalhoso, não é fácil, né? Porque você sentar o professor de português, de história, geografia, ver como você vai trabalhar sem estar ministrando a sua aula, né? Sem ficar falando o tempo todo, mas atendendo a demanda das crianças, é uma inversão. Só que é uma inversão boa, tanto para nós, educadores, como para os jovens. Você falou, a questão da pesquisa, de incentivar a questão da dúvida, né? Porque a pesquisa, para mim, atrás de alguma coisa, eu preciso incentivar a dúvida. Você não pode acreditar em tudo que eu estou te falando. Então, você tem que ir trabalhando essas diversas questões. E aí precisa do recurso. Sim. Não é direto, mas se ele não estiver lá, a gente não consegue. Cida, e quando você fez aí, iniciou sua fala, tratando aí da crítica que é feita ao PISA, né, a essa pesquisa internacional aí da educação, você pontuou uma coisa muito importante, porque comparar os países realmente é muito complicado, porque você tem que pensar que o Brasil tem uma metodologia bem diferente de ensino, né, o MEC tem uma metodologia bem diferente, inclusive já foi motivo aí de algumas reformas e discussão de reformas que outros países não adotam, né, por exemplo, quando você pega um currículo dos Estados Unidos, um currículo da Europa, né? Lá você tem muito menos preocupação no acúmulo de matérias. Por exemplo, aqui você tem alunos ali no segundo grau, não sei como mais chama, né? Porque eu já passei da idade, ensino médio. Na minha época era... Lá você tem mais liberdade. Eu não vou nem contar o que era na minha época. Bom, que a gente tinha 10, 12 matérias, né? Lá primeiro você forma um ser humano, né? Eu sei até porque meu filho estuda em escola internacional, então eu conheço um pouco da metodologia, que é muito preocupada com essa coisa de formar um ser humano, né? É muito ligado ao mundo, às questões de meio ambiente, né? As pautas de meio ambiente, a questão até de conhecer, de buscar, pesquisar mais, do que propriamente ficar ali naquele decoreba que a gente já conhece, que são as escolas públicas. Não, na verdade, é o ensino brasileiro. A gente é da época que é português, matemática, geografia, ciências, química e acabou. A Cida está me entregando. Chamada educação bancária. Ela vai falar há quanto tempo você sentou no banco de escola? Eu sou muito mais velha que você, então. Não, minha parte era ainda, quando eu estudei, era o primário. A gente tinha o 5º ano que a gente fazia admissão para ir para o ginásio. Depois, com o Maluf, juntou lá em 69 e tudo, né? Sim. Mas eu queria só te chamar uma atenção, né? Por conta do aprendizado aqui. A gente tem que levar em consideração as condições socioeconômicas das crianças. Tá. Sem isso, não dá para a gente avaliar o desempenho. Né? Porque tem crianças que têm um potencial enorme, mas você tem que olhar a condição da família, a escola onde ela está, essa questão da segurança, né? A GCM poder fazer, embora não seja o nosso tema, mas ter a ronda escolar, ter uma segurança é muito importante. Sim. As famílias, né? Elas precisam estar tranquilas. E também a questão do acesso, que é essa questão da pauta, né? Voltando para a educação integral. Por que eu preciso da cultura? Eu preciso ter livros, eu preciso ter estímulo. Né? Essas crianças, às vezes os pais dela, quando eu fui secretária, a gente descobriu que a gente ficava falando para os pais que tinha que contar histórias para as crianças, que se estimulavam. O que a gente descobriu? As mães não sabiam, porque nunca ninguém contou história. E aí você vai até a avó. Então a gente fez, imagina, capacitação para pais em contação de histórias. Né? Depois até que bacana, né? Teve um projeto na secretaria, depois que eu saí, que acho que trouxeram do Estado, que era a mochilinha com os livros, que a criança podia escolher, ela levava para a família podia até escolher também o livro, lia junto e depois contava um pouco do que tinha, o que significava aquela história para ela.
Então, você tem que trabalhar com questões básicas, que nem ciência. Ciência, se eu não tenho laboratório, isso é uma deficiência das nossas escolas. Sim, das escolas públicas, né? É como que eu vou incentivar a ciência se eu fico só lá na lousa, ou falo para você pegar o feijãozinho, pôr no algodão molhado, só isso não dá conta. Na nossa época a gente tinha que decorar a tabela periódica. Até hoje eu não sei por que eu decorei tabela periódica, gente. Eu até hoje não decorei. Eu decorei para passar no vestibular, mas para que me serviu? Nossa, Elaine, você resumiu tudo o problema que eu enxergo da educação. Quando você falou o seguinte, eu estudei para passar no vestibular, só que a vida não é feita só de vestibular. A vida é muito mais que isso. Você fazer com que as pessoas estejam na escola apenas preocupada com o que vai acontecer ao término da escola, ser passar no vestibular, faz com que nós tenhamos cada vez mais uma geração com um déficit educacional muito grande. Uma geração que está cada vez mais, a palavra é emburrecendo. Hoje, eu sou professor universitário. Meus alunos, muitos deles que chegam da rede pública para a instituição particular, eles têm dificuldade com interpretação de texto. Eu não estou nem dizendo hermenêutica, professor, eu estou dizendo interpretação de texto. Eles não conseguem ler. Se eu pedir para eles apresentar na frente da sala, eles têm muita dificuldade. E aí, eu estou só abordando esse tópico até para facilitar um pouco, que quando a professora fala, chega a soar muito bonito esse campo teórico. Mas aqui a gente está para discutir um pouco mais a questão prática. Porque nós temos eleições municipais, que é óbvio que eu concordo com a professora, de que nós precisamos de fato de laboratório de ciências. Mas a gente tem que sair da premissa de que aluno hoje vai para a escola para comer. A realidade das escolas na rede pública hoje é que aluno vai para comer. Até porque escola é chato. Já vou pensar, você que está em casa, o aluno vai para a escola e ele se diverte? Ele não se diverte, ele chega na escola, a estrutura cai nos pedaços, falta de professor, o profissional muitas vezes não tem a capacitação necessária e o suporte psicológico para ter que atender aquele aluno, então ele já está defasado, cansado, a aula não é eficaz, o aluno não gosta de estar lá, a aula é chata, não tem utilização de tecnologia. A gente aqui no programa de hoje, eu acredito que nós temos que discutir o quê? O que as prefeituras vão fazer agora, neste ano de eleições municipais, para apresentar soluções para tornar as escolas mais atrativas, para tornar as escolas em período de tempo integral, para fazer com que nós deixamos para trás essa educação no estilo Paulo Freire e passamos a discutir uma educação que seja mais inteligente. Uma educação, professora, que tenha foco no empreendedorismo. A Elaine comentou um ponto. Eu estudava para passar no vestibular. Mas será que todo mundo vai ter sucesso só com vestibular e curso universitário? Eu acredito que não. Quantas pessoas que não têm sucesso com empreendedorismo? Agora, você vai cobrar empreendedorismo de uma pessoa que não aprendeu na escola, educação política. Como é que você vota num país que não ensina como é que funciona o Estado? Como é que você lida com o teu dinheiro num país que não ensina educação financeira? Como é que você exige que uma pessoa saia do ensino médio hoje, com 17 anos, entre no mercado de trabalho, se ela não tem um curso de capacitação técnico-profissional dentro das escolas? É isso que a gente tem que... Eu queria só falar uma coisa. Eu não estou falando no campo teórico. Numa coisa até vocês... com base na prática. E numa coisa vocês concordam, que é a questão de a gente precisa trazer o aluno mais para o campo prático, que são os laboratórios, que é a tecnologia, e fazer o aluno pesquisar mais, né? Estimular. Como que ele vai escolher? A gente viu o problema que teve nos cursos, quando teve aí de você poder escolher montar uma grade aberta do Estado, que teve quase 1.500 escolhas de curso. Como você vai escolher coisa de empreendedorismo? Só com o que você conhece, com essa limitação da pobreza? Não pode. Né? Você não pode trabalhar com a precariedade só. Eu tenho que olhar a precariedade, mas eu tenho que oferecer para aquela criança, para aquele adolescente, novos caminhos. Por isso eu volto a falar, as linguagens culturais, elas são muito importantes. A questão do esporte é muito importante, porque ele ajuda... Até para afastar o adolescente das drogas, né? Dentro da pauta disso... Não é só isso, o esporte, ele te dá uma coisa de centralidade, de você dividir o tempo, ele ajuda a criança na coisa da atenção. Então, você tem uma série na convivência do coletivo, porque no esporte
eu crio regras em conjunto. Aí eu aprendo a exercer a cidadania, porque eu faço pactos de como eu vou estar na escola, o que eu tenho que respeitar, os horários, e conforme eu vou abrindo esse espaço na escola, mais pactos eu tenho que fazer. Então, eu discordo de abandonar o Paulo Freire. Professora, desenvolve a habilidade socioemocional. Isso. Socioemocional. Isso é muito importante. Porque as escolas de tempo integral é um pouco isso também. Você amplia o grau de atividade, se amplia e você faz a criança conviver ao longo de, sei lá, quanto dá, 7 horas dentro da escola, coisa que ele tem que conviver com um amigo em outras atividades, inclusive. Sim. E aquilo... E até na vida adulta, né, Mano? Sim, Queria te ouvir um pouquinho sobre esse debate aí. Eu acho que tem um aspecto interessante. Sua primeira pergunta foi o quanto o dinheiro faz a diferença. O professor Ricardo Paz de Barros, do INSPER, junto com a professora Laura Miller Machado, fizeram um levantamento muito interessante para ajudar a refletir sobre essa pergunta. Eles pegaram qual é o gasto por aluno de cada município brasileiro e o desempenho de cada rede municipal no IDEB. Colocaram isso num gráfico de 2 eixos. Chegaram à seguinte conclusão. Hoje, 20% da diferença de desempenho educacional das crianças brasileiras está diretamente ligado com quanto você gasta naquela rede municipal. Mas 80% da diferença de desempenho escolar das redes municipais está relacionado com a gestão da rede, com a gestão da escola. Ou seja, o que a gente está falando, mais importante do que simplesmente ter uma discussão sobre o volume de recursos, é como a gente consegue fazer com que as escolas que estão tendo desempenho pior aprendam com as escolas que estão tendo desempenho melhor. Porque escolas que têm o mesmo conjunto de recursos, que têm a mesma base comum curricular, estão tendo desempenhos muito diferentes dentro da mesma rede. E a gente hoje não está conseguindo, como país, fazer com que a escola que está tendo desempenho ruim aprenda com a escola que está tendo desempenho bom. Então, eu diria que um dos maiores desafios do ponto de vista da gestão pública, hoje, é criar um incentivo e um ambiente de cooperação para que a gente seja capaz de manualizar as boas práticas. Então, o que é que está dando certo? Quais são os métodos pedagógicos das escolas que estão dando certo? O que é que os diretores dessas escolas estão fazendo diferente? E, geralmente, uma das grandes diferenças é a capacidade do diretor de mobilizar a comunidade escolar junto do processo de aprendizagem dos alunos. E como que a gente consegue, então, ensinar os diretores que não estão tendo esse mesmo desempenho a reproduzir essas práticas para que a gente consiga, fazer com que a desigualdade de desempenho educacional diminua de forma brusca, porque 80% da diferença entre o desempenho das escolas no Brasil, na rede pública, não estão relacionados com dinheiro, estão relacionados com gestão. No governo, eu vou dar um exemplo meu. Eu fui líder estudantil, mas eu quero falar. No governo federal, quando era o Fernando Henrique, o Paulo Renato, do exemplo que eu trabalhei, pode ter acontecido isso com o Fernando Haddad, que foi um grande ministro também, pode ter acontecido na época do Mercadante, mas nós detectamos e criamos um programa, porque sempre tinha aquela questão, por que a escola X é uma boa escola ou tem boa avaliação e a que está na rua de cima é diferente? Muitas delas tinham a presença das famílias. As famílias participavam da educação, que é um pouco o que ele está falando, abrir as pessoas participarem. Quando participavam as famílias, as escolas, os resultados dos alunos era surpreendentemente totalmente diferente. Aí, a hora que detectaram isso, falaram, vamos criar um programa pelo menos para tentar incentivar. Daí criaram um programa que era, acho que toda a família na escola. O ministro Paulo Renato até viajou para incentivar, para pegar mídia e tal. E essa escola de diretoria. Eu virei presidente de Grêmio numa escola pública. Por quê? O diretor não abria a escola aos finais de semana. Aí virou um movimento, eu era o mais político da turma, nós criamos um Grêmio
para impactar o diretor, para bater de frente com o diretor, para ele abrir, porque ele não aceitava, porque ele tinha medo da comunidade, ele achava que a comunidade ia acabar com a escola aos finais de semana. Depredar, essas coisas. E era uma escola que tinha uma favela em volta. Ou seja, era o único espaço público daquela comunidade que eles poderiam ter de lazer e ficava fechado porque o diretor achava confortável. É mais fácil para ele manter fechado do que na cabeça dele ter um problema de deixar aberto para a comunidade nos finais de semana. E eu virei grande por causa disso. Bem público, boa né? Lembrança, Sabe que porque essa participação da comunidade, ela é muito importante, né, para tudo, para esse exercício da democracia, para a criança se sentir mais confortável, a relação professor-família. Né? E isso não custa dinheiro. A gente fica falando muito dinheiro, isso não custa dinheiro. Custa um pouco, porque você tem que aumentar o efetivo da escola e ter as oficinas. Mas se você pensar numa cidade como São Paulo, você tem escola em tudo quanto é canto. Ela é a capilarização dos equipamentos públicos, é a escola, é a presença do Estado. Então, se abre, como ele falou, no final de semana, você oferta atividades e um espaço de convivência que não vai ter mais. Não vai. Né? Então, a escola pode fazer isso. E isso traz uma outra relação, né? De convivência, de escolha, as coisas do Grêmio. Porque essa coisa do exercício político, de saber escolher, eu acho que começa lá na escola. Eu vim de escola pública só para continuar, a gente tem uma arte, né, Mel, sobre o censo escolar de 2023. Vamos colocar aqui para o pessoal ver. Foram registradas 76,7 mil creches em funcionamento no Brasil, gente. 66,8 das crianças estão matriculadas na rede pública. Ou seja, gente, mais da metade está na rede pública. Importantíssimo aí a questão que a gente está debatendo hoje. 33,2% das crianças estão matriculadas na rede privada. 50,4% das crianças da rede privada estão em instituições conveniadas com o poder público. Isso em relação às creches. Isso, com relação às creches. 99,8% das crianças de creches públicas estão matriculadas em escolas municipais. Ou seja, a importância, o que a gente quer mostrar aí? Como a gente está falando de programa para municípios... Para ver a discrepância, aquele número... hoje, a creche em São Paulo é 100% integral. Aquele 57,9% é o resto do país de creche integral. Não são escolas, são creches. Ou seja, São Paulo tem 100% comparado com o Brasil, que tem 57%. Sim, porque ali a gente está falando... Vou pedir para pôr de novo, Mel. A gente está falando das creches. Isso. Então, você vê que... O fundamental é outro número. Praticamente, as crianças hoje vivem... Boa parte das crianças no Brasil, a gente pode dizer que estão em creche pública ou conveniada à administração. Ensino fundamental, ensino médio, a maior parte é escola tudo está no município. Mas então é importante. Deve ser de vaga de creche. O que eu quero mostrar é a importância do município para a questão das creches municipais. Elaine, eu acho que seria até interessante para o nosso espectador que está em casa, para eles entenderem como é que funciona a educação no Brasil. Acho que vai facilitar até o debate. A educação, ela é um direito fundamental, previsto na Constituição, responsabilidade de todos os nossos entes. Então, desde a tua primeira infância, que é ali de 0 a 3 anos, essa responsabilidade, ela é exclusiva do município. E até o ensino fundamental continua com o município. O governo do estado, ele vai ser responsável pelo ensino fundamental e ensino médio, e o governo federal nas universidades, e o governo do estado muitas vezes também nas universidades estaduais. Agora, política pública com diretrizes, que inclusive teve recentemente alteração feita pelo MEC do nosso plano de ensino, são feitas pelo governo federal. Por isso que é muito importante a gente entender quem a gente coloca no governo federal para dar diretrizes e princípios para toda a rede pública do país no que tange ao que vai ser ensinado. Pois bem, partindo aí dessa premissa, nós temos que levar em consideração que a discussão aqui não tem que levar em consideração o que existiu de positivo. Se nós estamos lá atrás em índices da OCDE, e eu discordo da professora de forma veemente. Isso porque a gente tem sim que fazer comparação com outros países. Nós pegamos o exemplo da Coreia. A Coreia, antes de ter a guerra, era uma Coreia só. Dividiu.
Uma Coreia se tornou a Coreia do Norte e a outra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pesquisa você que está em casa, entende o quão relevante eles tratam a educação. E por mais que nós pensamos que são outras culturas, a gente tem que partir, sim, de que é possível ter um aluno na rede pública estudando acima de 10, 11 horas. A Coreia do Sul hoje, ela tem profissionais, CEOs no mundo inteiro, porque eles investem duro, firme, com disciplina e forte na educação. No Brasil, a gente não investe menos. É aí que eu quero trazer o dado. A gente investe um valor do nosso PIB muito próximo do da Coreia. O que diferencia é o que está sendo feito com o recurso público, de que forma está sendo gerido. O Mano falou muito bem. Tanto que é verdade que o repasse do governo do estado para os municípios, aqui no estado de São Paulo pelo menos, agora, eles estão se baseando no chamado ICMS educacional. O ICMS educacional, para você entender que está em casa. O governo do estado, ele arrecada o ICMS e ele distribui para os municípios de acordo com o desempenho do índice das escolas. Olha que fundamental. Ele premia as melhores escolas. E quem não está recebendo aí no repasse do valor integral vai precisar alterar a gestão, alterar as suas diretorias. E aí passa pelo problema de gestão. O Mano está coberto de razão. Cidades, diretores de escolas, eles muitas vezes, os decretos municipais não tornam obrigatório sequer ter curso superior. E aí vem aquela politicagem que faz parte de governo. Sim. Mas só voltando aqui na vaca fria, eu só queria... Eu discordo dele também. Eu acho importante saber a história para saber onde a gente avançou. E eu queria voltar para a vaca fria das creches. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Precisa melhorar. Acho que a história... Vamos lá. Você avançou sim, era muito pior. Você tem os números de antigo? Você não tem o número antigo. Você não tem o número antigo. 73% dos alunos não conseguem resolver questões de matemática. Os céus criados nessa cidade foram uma revolução. Não, isso eu não estou discutindo, isso é muito positivo. Você está falando que é da história. Você está falando da história. Agora, dizer que a gente vive num país bom... Não, a gente não vive. Não estou falando que a gente vive num país bom. Não é bom. Eu não estou falando que a gente vive num país bom. Tanto é que eu acho que tem muito para avançar. Mas não dá para a gente rasgar a história achando que hoje é tudo uma porcaria, porque o passado foi uma porcaria. O passado não foi uma porcaria. O passado foi uma construção para a gente chegar a esse momento. Nós precisamos realmente de mais investimento. Eu acho que no exterior, é onde você gosta de falar, o investimento é mais de 10 mil por aluno. E no Brasil, 10 mil dólares. E no Brasil são 3 mil. Tem que avançar. É lógico, com 10 mil dólares e 3 mil, nós temos que avançar. Sim, tem muito por fazer. Temos uma discrepância de um país também, de um continente, que o nosso país é um continente de diferenças muito desiguais. Acabamos de falar, em São Paulo nós temos 100% de creche integral e no resto do país é 57%. Tem que ser todo mundo 100% integral, porque as famílias têm que voltar a estudar. Eu vim de uma época, quando eu fui fazer o Bolsa Escola, que as crianças não estavam na escola. Eu cheguei aí numa cidade chamada Belo Jardim, que eu conheci uma família que o pai vivia vendendo passarinho na feira. Sabe quanto ele ganhava por mês? R$30. Isso. R$30. Aí o Bolsa Escola resolveu o problema para deixar o filho na escola. O filho começou a estudar graças a um programa que foi realizado. Resolveu o problema? Não resolveu, tem que melhorar. Mas deu um passo, deu uma chance para aquele menino que nem sabia o que era escola. Então, por favor. Eu queria falar, Cida. Eu queria, primeiro, para corrigir, eu não falei que eu sou contra comparar com outros países, mas a gente precisa comparar coisas que são próximas. Sim. Né? Senão fica muito discrepante essas... Né, a desigualdade social é muito grande. Posso muito adicionar grande. Um ponto que eu acho que são dois aspectos. Né? Um é quando a gente compara o desempenho digamos assim, do aprendizado do aluno. E isso é uma métrica importante. E o que o PISA compara é isso. Mas para a gente pensar na eficiência do sistema educacional, a gente precisa pensar de onde o aluno vem e para onde o aluno vai. Então, o aspecto social, exato, é importante nesse sentido, porque quando a gente está falando de um país que a escola é o lugar onde é preciso alimentar a criança, o tipo de estrutura e avaliação que a gente precisa fazer tem que considerar isso, né? Então, esse é um ponto importante. E por isso também eu acho que a gente não pode
Mas isso não é culpa da escola. Não, é a realidade limitada. social do país. E a escola tem que... Você precisa dar uniforme, você precisa dar material não é culpa da educação. E a escola tem que responder escolar, exatamente. Porque senão você não dá condições de permanência. Desculpa te interromper. Um ponto adicional que eu ia trazer é que da mesma forma que a gente precisa tomar cuidado na hora de comparar os resultados em função de onde a gente está partindo, a gente também precisa ter o mesmo cuidado na hora de comparar o quanto a gente pode gastar na hora de investir. Sim. Porque nós não temos a mesma renda média do que os países da OCDE, que são esses países que gastam 10 mil dólares. Finlândia, então, Suíça. No fundo, a comparação que faz mais sentido é pensar em termos de investimento em relação ao PIB, né? E aí, nesse sentido, a gente gasta 6,2% do PIB. Isso é muito? É pouco? Olha, é mais do que 83% dos países no mundo. Então, o que isso indica? Que a gente prioriza a educação do ponto de vista da divisão do orçamento. A gente está colocando dinheiro lá, dinheiro proporcional... Educação e saúde, né? Exato, dinheiro proporcional ao volume de recursos que nós temos como país. Então, em muita medida, a gente está investindo. Mas, quando a gente olha... o resultado está variando muito com o mesmo recurso dentro do próprio país. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que botar a bola no chão e no lugar de fazer uma dicotomia entre tá tudo maravilhoso e não nada presta, a gente tem que olhar e pensar o que é que está funcionando, aonde, por quê, como estão fazendo e tentar aprender com o que está dando certo dentro do próprio Brasil, porque nós temos exemplos de sucesso, inclusive na rede pública, e a gente precisa ser capaz de reproduzir os exemplos que estão dando certo. E aí, claro, pensar do ponto de vista dos incentivos do sistema educacional, o que é que a gente precisa mudar também para fazer com que aquele que não está dando resultado se espelhe em quem está dando. Como que a gente induz esse processo de copiar as boas práticas dentro da nossa rede para disseminar os resultados. Então, não dá para entrar nem na terra arrasada, nem no... Por isso que essa troca de experiências que você falou antes, ela é muito importante, porque você tem exemplos de sucesso, né? Se você pegar Nordeste, se você pegar o Piauí, o Ceará, você tem exemplos de boas práticas com menos recursos. Aí você pode falar, é menos aluno, menos não sei o quê. Mas teve uma orquestração da sociedade ali de participação que permitiu esse desempenho. Então, essa troca, eu acho que ela é necessária. E mesmo aqui em São Paulo, eu citei 2 escolas, mas tem muitas. Se você promove uma troca delas, investe em formação, você vai melhorar o resultado. Porque você também tem que pensar que o resultado da criança, a gente está falando de um jeito como se dependesse só dela, e não depende. Você precisa de um professor bem formado, você precisa ter materiais adequados, né? Quando você compara com escola particular, por que elas investem uma série de espaços qualificados que a gente não pode ter na escola pública? E aí, então, é com isso que a gente precisa dialogar. Eu queria só... E nós temos dinheiro para fazer. Só queria botar, como disse a bola no chão e voltar aqui para a pauta que é o que os candidatos à prefeitura podem colocar dentro dos seus programas de governo. E aí a gente estava ali na tela, quando a gente começou essa discussão, sobre as creches. Então a gente viu que a maior parte das crianças hoje, de 0 a 3 anos, né, estão em creches públicas ou conveniadas ao serviço público, né, à administração pública, desculpa. O que é que o candidato a prefeito pode trazer no programa dele? O que ele deveria trazer para a melhoria dessas creches? Ou a gente já está falando, você mesmo mencionou, só o estado de São Paulo tem as creches em tempo integral, o resto do Brasil não. E aí, isso é um primeiro programa que deveria constar aí numa campanha? Eu acho, porque a creche é a porta de entrada para a família poder, inclusive, trabalhar, para a mãe poder trazer sustento. Que muitas vezes a gente vive num país, ou vive até numa cidade, que existe aqui em São Paulo, de mães solteiras, que elas sustentam
aquela criança que está na creche e os outros 3, 4 filhos que estão na escola ao longo do dia. E acho que uma coisa importante é criar tempo integral nas escolas, sabe? Isso é uma premissa, assim, meu filho estuda em escola particular, eu sei a grande diferença, inclusive curricular, de atenção, porque como ele passa o dia inteiro, as escolas conseguem, inclusive, se organizar para quando o aluno realmente está com dificuldade em alguma matéria, separar um horário do dia do professor para fazer uma mentoria com os alunos que estão mal em alguma matéria, ou português, ou matemática, conseguem fazer esse socioambiental, porque amplia o número de horas de educação física, de lazer, de recreio, de atividades extracurriculares, que não só português, matemática, consegue começar a observar, inclusive, o que cada um vai melhor para sabe, empreendedorismo. Pô, tem uma aqui, tem um pessoal que faz empreendedorismo. É artes cênicas, é cultura que se vai melhor. Separa e começa a preparar esse jovem para o dia de amanhã, que não é só o universitário que a gente está falando aqui. Sim, e escola integral para todo mundo. O CEL foi uma revolução por causa disso. As crianças tinham um espaço de qualidade. E aos finais de semana, as famílias ganharam um clube que elas se sentem dono. Essa história a professora Cida falou da história do teatro. A Marta Suplicy uma vez me contou, tive contato com ela nas eleições, que ela falou assim que ela criou o CEL, não sei se a senhora pode confirmar. Que aí ela foi fazer uma pesquisa, viu que não estava todo mundo feliz. O que as famílias queriam? Queriam teatro. Porque elas viam as pessoas indo no teatro e elas não tinham acesso ao teatro. Sim. Mas queriam um teatro como se fosse pra gente, classe média alta. Não, mas foi isso. Tinha um teatro, mas era um teatro de arena, como a gente fala. Era um grande quadrado e ia ter arquibancadas, palco móvel. Quando a gente apresentou a ideia, o pessoal ficou olhando e foi lá na Zona Leste até. Olhava, aí o senhor fala assim, arquibancada, isso é circo. Que é aquela coisa de madeira. Aquela coisa de areia. Aí falou, não, a gente quer um teatro de verdade. Aí a gente ficou olhando, mas o que é teatro de verdade? Para ver as realidades, essa coisa que você estava falando, da onde eu tô, né? Meu pé está pisando, em que chão tá. Não, a gente quer aquele palco, a gente quer cortina de veludo, né, aquelas luzes, a gente quer o que tem lá que a gente vê na televisão. Sim. A piscina foi a mesma coisa, porque nos CELs a gente tinha pensado uma piscina que era para prática esportiva, era na parte de dentro do prédio, no térreo. Também foi a mesma coisa, as pessoas não... Onde eram as quadras de futebol? Não, tem o prédio, você tem o térreo onde é a SEI, né? A creche está aqui, tem a biblioteca e a parte do telecentro. A piscina seria ali dentro do prédio. As pessoas falaram, não, a gente quer piscina, a gente quer tomar sol. Aí muda a piscina para fora, entendeu? Sim. Aí foi um grande debate, se as meninas podiam ir de biquíni, eu tinha que ir de maiô. Aí você vai provocando uma discussão de pauta. Mas isso envolve as pessoas? Não, envolve. Sim. Não, saiu uma matéria, isso foi até legal, quando inaugurou o CEL, o primeiro CEL, o Jornal da Tarde deu uma matéria, foi na capa, mostrando as crianças na piscina. E teve pessoas que ligaram para falar, pela primeira vez, nós não saímos na página policial. Ai, isso coisa é de uma riqueza. Pode ser que a criança não se torne, sei lá, o supra-sumo. Mas ela teve uma oportunidade e ela pode fazer escolhas, porque se ela enxergar a realidade dela, como o Mano falou, conseguir entender, né, o que leva essas causas que nos levam a estar nesse lugar, ela pode, aprendendo, tendo acesso à informação,
a brigar por esse espaço, a mudar aquele espaço. Sim. E isso é importante. Sim, sem dúvida. Por isso que eu falei na questão da educação, a gente não pode pensar só em escolarização. A gente precisa pensar em educação. Então, aproveita e já me responde. Isso, já me responde. O que estaria no seu programa de governo para creches e para ensino fundamental? Principalmente ensino fundamental. Eu acho que as creches, a gente precisa um olhar melhor para os espaços, né? Principalmente a gente olhar se os espaços são adequados. Mas no ensino fundamental, eu investiria na educação integral. E para isso, eu preciso investir na escola. E melhorar os espaços físicos, ter mais professores, capacitar esses professores para trabalharem, né, na educação. Porque não adianta falar, ficar lá com aquela turma sem falar o que ele vai fazer. Sim. Se eu não estou dando aula, eu sou das ciências sociais, se eu não for dar aula de sociologia, eu vou fazer o quê? Né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ocupar esse espaço? Sim, eu investiria nisso. E no que o Wilson falou, eu voltaria a abrir as escolas. No final de semana? Ter a participação da comunidade. Porque aí eu acho que a gente vai para uma coisa importante que você trouxe, que é esse convívio social, saber tomar decisão. Porque na hora que você está ali, você não vai só para uma atividade recreativa. Você termina tendo outras convivências, troca, entendeu? Você modifica aquele espaço e você modifica o bairro. Sem dúvida, né? você. Os céus provocaram uma mudança enorme. Candidatos a prefeitos nas 5.500 e poucas cidades que nós temos no Brasil, hoje, eles precisam revolucionar a educação. Eu parto sim da premissa que se a gente chegou num ponto de que 73% dos jovens, ao se formar, não conseguem resolver simples cálculos de matemática, eu parto da premissa que o que foi feito de forma equivocada. Não as políticas públicas, e aí o Wilson comentou, não é a política pública, o céu é maravilhoso. Você, num momento que tudo é ruim, você consegue trazer um olhar, como o da professora, e atender em tempo integral, e trazer final de semana, isso é maravilhoso. Só que a gente precisa revolucionar. Nós estamos no século XXI, o ano é 2024, e a gente ainda educa a nossa criança como se a gente estivesse na década de 60. É isso que tem que mudar. Portanto, o que eu faria? Se eu fosse candidato a prefeito, eu sugiro e traria essas ideias, questões práticas, desburocratização, como por exemplo, de transferências de escola. Pega a Dona Maria que mora num bairro e ela se muda para outro bairro, ela não consegue transferir o filho. O filho dela, ela tem que se deslocar para o outro bairro sempre, para o filho continuar estudando. Então, desburocratização de transferência entre escolas. No ensino fundamental, atender 100% da creche municipal. Gigantesco. Essa questão de... Gigantesco. De vaga em escola, de troca? Eu recebo pedidos no meu escritório todos os dias. Melzinha está falando aqui que sim. A nossa Todos os diretora. dias eu recebo. Outro ponto que eu abordaria seria voucher educacional. O Wilson comentou que sua filha ou seu filho estuda em escola particular, a minha também estuda. Sabe qual é o meu sonho? Ver o filho do pobre estudando em escola particular. E é possível, mediante o voucher educacional. A professora deve ter aqui o valor exato do custo de um aluno no município de São Paulo. Lá no Guarujá, que é onde eu moro, o aluno custa em média R$1.500 a R$2.000 por mês. Sabe quanto que eu pago na escola da minha filha? Menos que isso. Só que a minha filha tem uma educação de qualidade do nível da escola privada. Mas aí, peraí, mas aí isso aí já não está no âmbito do município, de voucher dessa educacional? decisão. Lógico que está. Não. Você tem tanto na questão da creche. Essa legislação está Sim. É municipal? Claro. Você tem que aprovar em lei na Câmara, mas há uma série de problemas, porque aí nós vamos criar problema, professora, monte de escola particular. Qual o problema? O mercado é livre. O mercado é livre, somos nós que estamos na escola pública, nós estamos com a maior parte dos alunos, nós temos que investir na escola pública e dar um jeito. Professora, o meu dinheiro está sendo gasto. Não é só o meu dinheiro está sendo gasto para formar analfabeto. O meu dinheiro está sendo gasto para formar analfabeto. Eu quero que todas essas pessoas tenham condições. Aqui, gente. Cara, eu não sou analfabeto. Eu também não sou. Mas eu também. Eu era de uma área. Meu ensino fundamental foi escola pública. Eu tenho orgulho. Mas era melhor, Elaine. E sobre a troca de escola, tem também... Tem que separar um pouco também. Isso. Porque como existe escola boa e escola que muitas vezes... Que é o que ele estava falando. Às vezes você tem no mesmo bairro... O pai
quer que o filho estude na escola que aí não, né? Quer que estude, todo mundo quer ir para o céu. Então tem também essa discussão, não tem vaga. Não é que não tem vaga. Na escola próxima da sua residência, que é localizada não sei quantos metros, que não precisa nem de perua, não precisa de nada, tem vaga. Mas muitas vezes ela quer estudar naquela escola que tem a fama, e às vezes é real, que é melhor que a outra escola, que é a melhor. Aí não tem vaga, aí fica essa discussão, não tem vaga, não tem. Não. Vaga tem. Vaga tem. Ninguém vai ficar sem escola. Ninguém no estado nem no município fica sem escola. O que acontece é que muitas vezes as famílias querem naquela escola tal que... Em São Paulo. Isso. Lembrando que... Olha, nós temos o Brasil, nós temos o Brasilzão. Mas Wilson, a Mel está aqui falando no meu ponto que quando você vai para a periferia, essa não é o único problema. Não, eu sei. Que falta, às vezes, vaga mesmo. Não falta vaga. No ensino fundamental hoje, gente, você tem a obrigatoriedade. Qualquer gestão responde processo se não tiver vaga. As creches, que era o maior problema na cidade de São Paulo, hoje são atendidas. Sim. Você tem esse problema. Se eu moro num bairro, na Zona Sul, vou para a Zona Norte, é metade do ano, nem sempre a escola ali do bairro tem a vaga que eu preciso. Isso. Mas há determinação de que você, quando essas mudanças, de você abrigar a criança. Mas deixa eu fazer uma provocação. Também tem aquela história assim, eu tenho um amigo vereador, eu vou pedir para ele. Vira carteirada, vira escrito, vai no escritório de advocacia, vai no vereador, começa a bater nas portas. Mas o que eu estou te falando, não é que não tem vaga. É isso, é uma situação que estudava aqui, aí de repente no meio do ano mudou, mas aí realmente a escola já está completa, está com as salas completas. Mães que trabalham, elas querem levar os filhos mais perto do trabalho dela para facilitar e nem sempre. Maninho, a palavra é sua, eu quero saber, você como candidato a prefeito, o que vai aí no seu programa de Recife? Vou me permitir sair de São Paulo. Você está lá em Recife, qual vai ser o programa de governo? Primeira coisa, urgência máxima é universalizar a vaga de creche. 1 a cada 3 crianças brasileiras ainda não estão com vaga em creche. Então, isso é o problema máximo. E que a gente precisa resolver com urgência. Então, não pode ser algo para o fim do governo. Ou seja, tem que ser para o início. Então, não é para licitar, construir. Creche conveniada é a solução mais rápida e efetiva nesse sentido. E aí a gente precisa aprender com os exemplos de creches conveniadas que já existem aqui em São Paulo, por exemplo, e pegar quais são os bons modelos de contratualização. Porque a gente tem que também lembrar que nem todo contrato gera um bom serviço, né? Você pode contratar alguém que presta um mau serviço. Então, o governo no Brasil precisa se especializar, na minha visão, nesses casos de contratualização, em como extrair dos contratos o contrato mais eficiente para gerar o serviço que precisa ser prestado para o cidadão. Para que a prefeitura faça a fiscalização do contrato e só faça os pagamentos mediante a entrega dos resultados devidos. Outro ponto que é essencial, profissionalizar de verdade os diretores de escola. Porque a gente tem pelo Brasil afora o caso, como o amigo estava contando, dos diretores que muitas vezes são cabo eleitoral, são indicação política e que muitas vezes não entendem nada de educação. E fazem um trabalho completamente desconectado da realidade ali. Então é preciso profissionalizar essa função dos diretores de escola e fazer uma gestão realmente baseada em capacitar e cobrar o resultado, dado que, como a gente está falando, a diferença que faz a gestão na ponta, você capacitar os professores, capacitar os diretores, é brutal, é 80% da nossa desigualdade hoje. E um outro aspecto que tem a ver com o que a gente estava falando sobre as matrículas é priorizar que famílias possam inscrever os filhos na mesma escola, porque tem muitos casos que a pessoa não consegue, que o filho está em um, aí o irmão
está em outra escola e isso gera um problema, um transtorno para a família muito grande e também você perde um potencial de ter mais tempo da família dedicada na convivência daquela comunidade escolar, porque tem que se dividir em 2 espaços no lugar de focar a energia. De acordo com a agência Senado, dados do orçamento de 2024, Lei 14.822, mostram que 66% do valor das emendas parlamentares foram direcionadas para a saúde e para transferências diretas às prefeituras. Isso acontece porque 50% do total das emendas individuais, que têm o maior valor, devem ser obrigatoriamente destinadas para a área da saúde. Também resultado do direcionamento das emendas individuais, o total das transferências especiais para municípios vem crescendo ano a ano. Os parlamentares afirmam que fazem uma espécie de sintonia fina no orçamento ao identificar necessidades municipais que o governo federal não vê. A ampliação dos repasses de emendas parlamentares reduz efetivamente a alocação de recursos próprios pelos municípios para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde e da atenção primária à própria saúde. Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e a Fiocruz. A atenção primária de saúde, explicando aqui para a nossa audiência, porque eu falei de atenção primária de saúde, mas ninguém é obrigado a saber, né? Então, eu vou explicar. É a porta de entrada no SUS, gente. É o serviço de prevenção, de acompanhamento para certas doenças, para que elas não avancem e se tornem mais graves, ou, por exemplo, para gestante, o caso de pré-natal, raio-x, consultas, vacinação. É isso que a gente chama de atendimento primário da saúde, tá? Então, se por um lado o aumento de recursos vindo de emendas parlamentares ajuda o SUS, por outro, pode gerar desigualdade entre os municípios. Já começa com você, mano. Por que eu quero falar sobre as emendas? Também para o pessoal de casa saber. Tem 2 tipos de emendas parlamentares, né? Aquelas que são as individuais, né? Que daí cada parlamentar vai lá e elege os projetos, e aquelas que eles também recebem, que a gente chama de impositiva, que a lei mudou para impositiva, ou seja, o gestor lá, o prefeito, não pode decidir se vai gastar ou não, é impositiva, a lei é obrigada a gastar. Pois muito bem, essas emendas parlamentares, nós sabemos, né, dada a dinâmica do nosso Congresso, né, que é uma pauta para um outro programa, essas emendas vêm aumentando em número exponencial, né? Tá parecendo fundo partidário eleitoral. Exato, né? Tá um saco sem fundo, em outras palavras. E aí, parte deles, a gente viu ali que 50% obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Sim. Engraçado, por que isso não aconteceu com a educação? Alguém consegue me dar essa resposta? Alguém, eu já virei a seta para a senhora, para vocês. A saúde é mais subfinanciada. O Wilson sabe. Exatamente. Na comparação internacional. A maior fatia do orçamento já é da educação. Sim. Eu acho que por isso... Do orçamento do governo federal. E aí... Não, do Estado e do município também. Isso constitucional, né? Que o município é obrigado... Mas tem também... Eu acho então vamos explicar isso para a audiência, até para mim também, que eu também não sei. O número de usuários é muito maior. Existe também uma dinâmica, né? Eu vou te falar. Vamos ampliar o número de emendas. Porém, a emenda vai ser para a saúde. O governo indica que eles têm que fazer para a saúde. Aí o município é eleito pelo deputado, mas o governo separa aquele valor que vira um Ministério fundo. da Saúde. O governo, sei lá, Secretaria Geral. Fala assim, olha, as emendas, os 5 bilhões que nós vamos investir, que nós vamos distribuir de emendas, elas têm que ser destinadas para a saúde. É o governo que indica, é lógico, nas emendas parlamentares normais, ele pode indicar na saúde, pode indicar na educação, pode indicar onde ele quiser. O a mais
As individuais. Que é impositiva? Isso. Que é impositiva. Não são as individuais? Não, a impositiva. Impositiva. Metade da impositiva é no para Estado saúde. nós fizemos no Estado, quando distribui a emenda aqui para os deputados, metade do valor uma parte que falava assim, olha, ok, mas é para a saúde. Vocês têm que escolher o município. É carimbado, entendeu? É obrigatório. O grande problema é que muitas vezes, dependendo da cidade, ele não tem um parlamentar. Exato. E é essa a discrepância. Que eu perguntei ali. Isso. Você gera desigualdade. É porque às vezes o município que mais precisa não recebe. Exato. Mas aí o Ministério pode mandar recurso, o Estado pode disponibilizar Só que recurso. a Você lógica está falando do atual, deputado, das emendas, né? Sim. Que como a lógica atual é a seguinte, o governo tem tido pouco espaço orçamentário para fazer política discricionária. A maior parte das verbas são já pré-carimbadas, já é obrigatório gastar folha de pagamento, vamos falar a verdade. Exato. Hoje, boa parte do orçamento está indo em folha de folha, pagamento. previdência e transferência direta, enfim, Bolsa Família, etc. Então, sobra pouco para fazer política efetivamente, né? E disso que sobra, é crescente o quanto que está sendo destinado para as emendas parlamentares. Então, quando você diz, olha, vai ser emenda, mas tem que ser na saúde, é uma forma de tentar, pelo menos, dizer que, vamos dar uma destinação. Agora, qual é o problema? Já que eu não consigo investir, você obrigatoriamente vai ter que investir parte dessas Nada emendas. contra as pracinhas, mas você não vai construir pracinha, você vai construir o BS, você vai destinar, sabe? É uma forma de tornar o parlamentar coautor do benefício. Dele chegar para o eleitor dele e dizer, olha, isso aqui, esse serviço público que você está utilizando nesse hospital, nessa unidade de saúde, nessa UPA, é graças à minha emenda. Então, porque são serviços que são executados pelo Poder Executivo, obviamente, mas politicamente o parlamentar passa a ser uma espécie de coautor, porque ele vai posar para a foto dizendo, eu indiquei esse recurso. Qual é o problema? É que nós temos uma distorção, primeiro, representativa, no sentido de que nós temos regiões do país que são mais representadas do que outras. Como nosso sistema não é distrital, o que é um sistema distrital para o legislativo? É que cada região, o país seria dividido em distritos com a população mais ou menos igual e cada distrito ia ter um representante. Não é assim que funciona o nosso sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral é proporcional. Então, na prática, a gente tem lugares, tem regiões do país que tem vários representantes no legislativo, tem lugares que não tem nenhum. Então, você gera um apagão quando a distribuição do recurso passa a ser, via emenda parlamentar, uma região que não tem o parlamentar para fazer a indicação da emenda, ela fica desguarnecida. Outro problema é que, muitas vezes, o interesse político do parlamentar é vinculado à base eleitoral dele. Isso é natural, é óbvio da política. Mas não necessariamente a base eleitoral do político mais influente vai ser a que está precisando mais daquele recurso. Então, o que é que precisaria, no mínimo? Que o governo criasse outros critérios, que dissesse, por exemplo, vamos ter uma fila aqui. Então, a fila como é? A gente pega um critério de saúde. Então, não sei, está precisando... qual é o número de agentes comunitários de saúde? O próprio atendimento primário à saúde, né, é um critério. Então, pega um critério técnico e diz, a gente só vai... Operações de grande complexidade, sei lá. E aí a gente divide as cidades, divide os distritos de saúde e diz que para dar de recurso para um lugar que está precisando menos, segundo aquele critério objetivo que o governo teria definido, você tem que antes ir para o lugar que está precisando mais. Então você criaria uma fila técnica antes da fila política. Porque a fila política existe porque o dinheiro é limitado. Mas aí os deputados não iam querer. Só para sanear aqui uma dúvida. Então, vocês acham que não deveria também ser obrigatório uma parte disso para a educação? Porque a educação, o governo federal consegue suprir. Eu acho que você tem a parte do orçamento, tem o Fundeb, que é uma complementação. Então, aí você focar tudo, né, na educação. Sendo que você vai para a saúde, o público é muito maior. Nós não podemos esquecer que o SUS
tenta atender todos. Sim. Por isso que a dificuldade é a falta de recurso, né? Então, você teria que destinar. Aí eu acho que a impositiva é a que é determinada pelo orçamento, não é só para a saúde. Tá. Então, mas metade, que nem no governo federal, aqui no estado, metade da impositiva é para a saúde. Na outra metade, você pode até destinar, se você quiser, para a educação. Mas, geralmente, a educação já tem um recurso. Ele é suficiente? Não acho que é suficiente. Mas você não pode esquecer as outras necessidades da população. Você tem que trabalhar, né? O Mano falou, nós estamos num país diverso, com muita desigualdade. Então, você tem que olhar para todas as necessidades, né? Habitação, saúde, saneamento básico, tem várias coisas. Não que a educação não seja um problema, né? Mas a saúde é o... Então vocês já me responderam então essa questão da emenda e já me responderam que há sim uma desigualdade, porque aquela cidade onde você tem parlamentar, provavelmente ela vai receber emendas e aquela que não tem vai ficar desfalcada. E aí eu quero... Uma forma de diminuir isso seria tentar acrescentar um critério técnico a mais na hora... Que hoje não existe. Sabe qual a solução disso? Tem a solução. Primeiro que essa emenda ela nem deveria existir. Porque a gente, quando vota em deputados, em senadores, a gente não está elegendo alguém para gerir nosso dinheiro. A gente está elegendo alguém para fiscalizar e criar leis. É a parte dessa premissa. E aprovar o orçamento. Não, e aprovar o orçamento. Essa emenda ela foi criada para colocar os eleitos, deputados, senadores, a faca no pescoço de quem está no executivo. Para, exatamente, fazer parte aí da fatia do bolo, igual o Mano disse. Está correto. Só que, já que essa aberração jurídica existe, por que os deputados não o fazem mediante um concurso, a abertura de um edital? E sabe que existem deputados que fazem isso. Eu sou contra, desculpa. Como mediadora eu não podia nem me nada. Eu explico por quê. Mas vai burocratizar. Não burocratiza. Coitada da nossa saúde, não vai receber nunca esse recurso. É o contrário. Sabe por que é o contrário, Elaine? Você pega, por exemplo, a deputada federal Adriana Ventura. Ela abre um edital particular, porque ela tem direito, ela é contra, mas ela tem direito. Então ela fala assim, olha, eu não vou destinar para minha base política, porque isso é injusto. Então eu abri aqui um edital, entra no meu site, e se você tem uma ONG que atua com o terceiro setor, se você é de prefeitura, se você é do setor de planejamento, entre no site e peça a imposição do meu recurso. Isso é ótimo, por quê? Porque a distribuição desse recurso, que nem deveria existir, Mas, Sérgio, hoje, de certa forma, isso já existe. Mas existe porque a gente aceita. Hoje, quem tem os projetos vai atrás dos deputados, seja estadual, federal, vai atrás para pedir recurso. A única questão que eu queria pontuar aqui para vocês, porque como o nosso segundo bloco é curtinho, eu já vou colocar para a mesa. Quando você fala de governo federal, ou quando você fala, vou falar do executivo, seja ele federal, estado ou município, ele é planejado. Então, assim, o município, ele planeja a compra de ambulâncias ou de unidades básicas de saúde, ele vai lá e planeja e empenha ali o orçamento e faz. Quando você fala de emendas, não há um planejamento. Há aquela coisa de bater na porta, eu preciso de dinheiro para o Hospital do Câncer, de Barretos. Lá com pires na mão. E aí, isso também não gera uma desigualdade, né? E eu digo isso porque, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo... Mas era uma coisa já precificada, a emenda normal, sabe? Já era uma coisa que já fazia parte da cultura e já estava calculado, né? O cara de Barretos dá sempre para Barretos. O deputado que dá uma vez, dá no outro dia. Já tem uma coisa precificada. Já cria uma tradição. O que virou um monstro, né? Virou um escárnio, uma aberração. Aí sim desequilibrou. Porque eu não acho ruim as emendas, sabe por quê? Porque os parlamentares são copartícipe do governo. Sim. E eles, querendo ou não, vamos imaginar que os deputados são sérios, tá? Então, eles conhecem a realidade local do município, que muitas vezes o secretário de Estado aqui, o de município é ainda mais próximo, mas o de Estado, não vou falar nem o ministro, vou falar o de Estado, não conhece a realidade do município de Pacaembu. Sim. É desse tamanho, é lá no... Sim, tá. Por exemplo, Minas Gerais. E o deputado... que tem 5 mil municípios. E o deputado com a emenda acaba suprindo um pouco
a gente tem no Brasil todo. 500 e pouco. A distância que o governo tem do dia a dia do município, sabe? Então era um negócio equilibrado, que todo mundo já tinha entendido, todo mundo se entendia, o parlamentar, o prefeito sabia que tinha que bater no governo do estado e falar com o seu parlamentar também, tinha que, se não tinha um parlamentar, construir a relação com algum e atendia a saúde, a educação e infraestrutura. Isso. Agora, virou essa bagunça. Que tem o impositivo, o dispositivo, o intivo. De bancada. Eu mesmo, confesso, eu já perdi. E aí, eu não sei mais o que são cada emendas. Eu já me perdi nas orçamento secreto. O governo faz um orçamento e que no fim vai ter que retirar do orçamento calculado mais não sei quantos trilhões e tira da onde? Tirou da saúde. Mas o vai indicar na saúde. Mas não é a mesma coisa que se o planejamento que o Ministério da Saúde fez. Eu falei, vai dar para a saúde? Vai. Mas vai dar para um município que muitas vezes não tem tanta necessidade como o município do lado. Realidades muito parecidas, mas esse aqui muito ruim, esse aqui na média. Precisa? Todo mundo precisa. Mas e esse aqui vai sempre passar dificuldade? Esse município vai ter que mudar de endereço para usar a saúde pública do município do lado? É isso que acontece. Eu falo isso, só um minutinho, só para eu concluir esse raciocínio. Porque, por exemplo, quando você pega o município de São Paulo, né? Que nós estamos falando do município mais rico do país. Eu estava vendo uma reportagem essa semana e aí fui pesquisar para fazer o programa. Você tem uma fila de espera no serviço de oncologia de mais de 60 dias. Tem gente na fila e oncologia é um negócio que não dá para esperar. Né? Porque você começa com tumor, se você não cuida, vira metástase, enfim, às vezes um negócio que você podia dar uma vida para o paciente, ele acaba, enfim, tendo ali uma metástase, algo que ele não vai nem, né, não vai ter mais, exatamente, não vai ter mais condições de sobrevida. Então, isso é muito ruim. Então, o que eu quis dizer é justamente isso. Quer dizer, se na cidade de São Paulo, que é a mais rica, você tem aí uma fila de espera no serviço de oncologia, com tanto dinheiro indo para o SUS, como a gente viu aí, então, 66%, não é isso? É obrigatório das emendas? Mas vamos falar que São Paulo tira o nome de São Paulo, vamos falar Bacuri, sei lá, Bacuri. Se não tem um deputado, vai continuar aumentando a fila da oncologia e vai dar dinheiro para o município onde a fila de oncologia está no limite aceitável, Por isso que o critério técnico era fundamental. É isso. Você vai dar oportunidade para a secretária de planejamento ou de saúde de Bacuri, do município de Pacaembu, para ela poder enviar lá, solicitar o cadastro no edital e falar assim, eu preciso para tal coisa, é um projeto sério, é feito ou pelo município ou pelo terceiro setor, e a gente precisa de verba. É diferente, acaba com a barganha política. A gente tem que sempre pensar que as coisas não fluem, não funcionam, porque sempre tem essa barganha política. Outra coisa que eu ia abordar no que tange a questão das emendas. Você favorece a corrupção. Porque quando o recurso sai da ponta do governo federal, vai lá para o município, ou para a prefeitura, ou direto para o terceiro setor, o que acontece? Você não consegue fazer a governança da forma correta. É mais fácil, é mais suscetível a existir corrupção nesse sentido do que, de fato, da utilização direta pelo governo. Então, é outro ponto que sequer a gente vai conseguir entrar na OCDE, por exemplo. Por que o Brasil está esbarrando na entrada na OCDE? Porque os nossos pilares de transparência, de governabilidade, de governança não funcionam, não fluem. E aí não adianta, a gente pode ter professora com um trabalho brilhante, pode ter muita gente discutindo política de forma séria, só que se não mudar as regras do governo federal com esses deputados, com esse tipo de situação, com essas emendas, a gente nunca vai conseguir trabalhar da forma que nós gostaríamos. E aí o programa aqui vai ter que ter 450 horas para a gente ficar discutindo. Mas com controle social você consegue fazer isso, você tem regras. Né? E aí eu acho que você tem, primeiro, acho que não pode generalizar que todo recurso de emenda gera corrupção. Né? Você tem que ter no local seu controle social, ver as regras de compra das licitações e que
né, haja esse controle, a fiscalização, os tribunais de conta para inibir. E aí, se houver, onde houver corrupção, pune para não ter mais. Mas acho que não pode generalizar que a emenda favorece a corrupção. Facilita. Porque aí, eu não acho que facilita. Eu acho que não. Pois é, mas eu discordo, porque eu acho que esse olhar do parlamentar também, gente, o parlamentar, o cara que trabalha, que deve estar lá olhando, que foi eleito pela sua base, ele também sabe das necessidades. E aí ele vai tentar, o governo não atende, ele vai tentar olhar para chegar o recurso lá de forma adequada. Muitas vezes ele envia o recurso, professora, com o intuito de pegar um pedaço para guardar, para fazer campanha, professora. Essa é a realidade do Brasil. Mas isso não, você não pode generalizar. Mas existe, professora. Se existe, tem que acabar esse tipo de instituto. Não é um instituto. Eu vou dar agora 30 segundos para cada um me falar, como candidato a prefeito de Recife, o que você faria na saúde? Porque eu já votei em você por causa da educação, agora saúde. Olha, na saúde, no âmbito do município, o essencial é a atenção primária, porque é a saúde que consegue fazer a política preventiva. Então, o essencial é a gente conseguir melhorar a gestão de saúde primária, com os agentes comunitários de saúde, tentando ter os indicadores corretos de como que a gente consegue fazer o trabalho preventivo, o controle. Você sabe que o controle dos indicadores mais básicos de saúde, como diabetes, colesterol, esse tipo de coisa, tem um efeito preventivo de evitar a piora dos quadros de saúde, que é muito importante. Então, o meu foco seria todo na atenção básica. Candidato Wilson Pedroso. Eu sou candidato a vice do Mano, porque eu também estou com ele, sabe? Eu estou com ele. Eu acho que, assim, o primeiro atendimento que é, sabe, humano, que as pessoas conhecem, aquele pessoal que fica o dia inteiro na rua, atendendo, conhecendo, tirando pressão, conversando com aquela pessoa que tem diabetes muito alta e muitas vezes não procura atendimento via UBS. É UBS, né? Via UPA. UBS é a unidade básica, a UPA é para pronto atendimento. Eu ampliaria o número de pessoas de atendimento à família, que é o porta a porta. Sim, que aliás é a medicina preventiva, que você pode fazer até remotamente. Que eu não você não precisa nem do UPA, né? Você pode fazer remotamente. Deve ter no Google o que um atendimento ou uma pessoa que faz esse tipo de atendimento, quanto que isso não custa menos no final para a saúde pública. Quanto que isso não sobra de recurso para investir em outros tipos de equipamento. O desafio é a prevenção, porque o volume é gigante. Porque você tem que ter a retaguarda, você tem que ter o agente de saúde, eu defendo, mas você precisa ter o que você falou, a unidade, a retaguarda, a unidade básica de saúde, para fazer esse atendimento. Você investe na prevenção, você diminui muito nos custos, no restante da rede. E acaba investindo em novos... Aí é a chance da gente conseguir atender a sua preocupação com a fila da oncologia e de outros problemas, né, de saúde. Não, sem dúvida alguma. A gente tem, por exemplo, é que não deu tempo, né? O programa foi muito rico, mas a gente tem ali o caso, por exemplo, de Fortaleza, que hoje é uma das cidades com o maior caso de tuberculose. Né? Então a gente tem doenças que São Paulo também. Então a gente precisa. A gente tem altos índices. Pois a gente precisa tratar isso, né? E aí eu tô com o Mano, faria a mesma coisa que ele vai fazer. Eu já vi que você é um carioca. Faria aqui. Você tá com uma colisão boa. Você precisa ter quem identifica a doença. Né, o problema não é que ele não é o médico que vai estar lá, mas para onde ele encaminhar, que é o BS, que vai poder fazer o diagnóstico e a medicina preventiva, que diminui as filas nesse outro atendimento dos hospitais. Né? Porque às vezes você vai para a UPA, você vai procurar o pronto-socorro, porque a UBS não está conseguindo te atender. Então, caso que você podia ser atendido na UBS, você termina indo para a UPA. E o caso mais grave não consegue ser atendido. 30 segundos. O que eu faria,
eu vou colar, parece que é cola do humano, mas é verdade, não tem para onde fugir, até porque a saúde no Brasil, a responsabilidade é tripartite. Então, a atenção primária da saúde, que é a porta de entrada no SUS, que se dá por médio do agente comunitário de saúde, é responsabilidade da prefeitura, então não tem para onde fugir. A prefeitura, ela precisa fazer com que a governança das suas unidades, ela seja mais eficaz. Eu digo isso porque eu tenho um livro que eu escrevi exatamente sobre a não utilização de uma ferramenta que é fundamental na saúde, que é o eSUS. É a digitalização do SUS no acesso do prontuário eletrônico do paciente. E as prefeituras municipais não fazem. O estudo que eu fiz foi um caso prático no município e simplesmente não faz. Eu preciso encerrar. Gente, o programa foi maravilhoso. Eu quero agradecer demais a mesa. Desejar a todos uma semana muito abençoada. Curitiba, tô chegando, hein? Segunda e terça eu tô lá no Copom. Quem não se inscreveu, se inscreva. Vai ser muito legal sobre marketing político. Uma boa semana a todos. Até semana que vem. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.